Salve, salve aí galera, estamos aqui para mais uma aula de Química comigo, professor Gênesis, dessa vez para responder a primeira atividade sobre termoquímica. Vamos lá respondendo a primeira questão. Nós temos aí o seguinte, dos processos 1 a 6 esquematizados a seguir, todos a pressão constante, quais são endotérmicos e exotérmicos, né? Vamos lembrar o seguinte, que são processos então chamados de endotérmicos, são aqueles que absorvem calor para acontecer. Então desses processos aí que é de mudança de fase, mudança de estado físico, quais desses processos absorvem calor para acontecer? Então nós vamos ter aí os processos 1, 2 e o 5. O material para passar de sólido para líquido, né, o que a gente chama de derreter, que na verdade é a fusão, ele precisa receber calor para derreter. Do líquido para gasoso é a mesma coisa, né? Para evaporar, para vaporizar, esse líquido precisa receber calor, absorver calor para que ele venha para o estado gasoso. Da mesma coisa, do mesmo modo, para ele passar do sólido diretamente para o gasoso, eles vão precisar receber calor. Então, se recebem calor, são processos classificados como endotérmicos. Já os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor quando acontecem. Então, no caso, vão ser os processos 3, 4 e 6. No caso, o material para passar de gasoso para o líquido. Então, do vapor para voltar a ser líquido novamente, ele vai ter que perder o calor que ele adquiriu. Então, ele perde essa energia e ele volta a ser líquido, é chamada liquefação. Do líquido para voltar a ser sólido, né? Ele precisa então, no caso, perder mais calor ainda. Então ele vai solidificar, certo? Então o processo também, para passar diretamente de gasoso para sólido, também precisa liberar calor para que ele venha acontecer, tá certo? Então esses são os processos envolvidos nessa primeira questão. Já na segunda questão, observa o esquema. Então nós temos entalpia inicial 870 kJ, transformação, entalpia final 1000 kJ. De acordo com o esquema apresentado, determina a variação de entalpia e o tipo do processo em relação à absorção de energia, absorção e liberação de energia. Então o que acontece aqui? Nós temos um processo, inicialmente ele estava com 870 kJ e aconteceu uma transformação e passou a 1000 kJ de energia. Então, para a gente calcular a variação de entalpia, nós já vimos que é o que? A variação de entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. É uma variação de entalpia, variação desse processo, é final menos inicial. Então, pegando os valores atribuídos aí, nós vamos ter que é 1000 menos 870. Calculando então 1000 menos 870, nós chegamos ao valor de mais 130 kJ. Então, se esse processo envolveu a absorção de 130 kJ, como é que eu sei que é a absorção? Porque está um valor de variação positiva, né? Tinha 870 e passou a 1000, então a energia aumentou no processo. Então, se essa energia aumentou, é porque ele absorveu energia durante o processo, e toda vez que absorve energia, então o processo é endotérmico, tá ok? Esse processo é endotérmico. Passando então para a terceira questão, nós temos analise a tabela a seguir e responda o que se pede. Então temos uma tabela aí mostrando a massa de proteínas, lipídios e carboidratos e conteúdo calórico em 100 gramas de alguns alimentos. Então nós temos aí presunto, frango, peixe, ovo, pão, torrada, amendoim e seus valores em gramas de proteínas, lipídios e carboidratos e o valor calórico, né, de cada um deles. A letra A vem perguntando: por recomendação médica, o indivíduo precisa de dieta rica em proteínas e pobre em lipídios. Quais os dois alimentos da tabela que mais atendem a essa necessidade? Então, quais os dois alimentos que mais atendem a essa necessidade de ser rico em proteínas e pobre em lipídios? Então, tem que ter muita proteína, mas baixos lipídios, que é como a gente está vendo aqui. Então, para atender esses valores aí, nós vamos ter esses dois alimentos aqui, o frango e o peixe, né? Se a gente for analisar, eles têm, comparação aos outros alimentos, vai ter um valor alto de proteína e baixo de lipídio. Na letra B, pergunta:
quais os dois alimentos da tabela mais ricos em carboidratos? Que carboidrato é esse e qual o ingrediente usado na fabricação desses alimentos que contém esse carboidrato? Então vamos ver aqui. No caso, carboidratos agora, analisando então o que mais tem esse valor. Ó, aqui os valores mais altos, 57,76 gramas, é pão e torrada, né? Pão e torrada são os mais ricos em carboidrato. Qual é o carboidrato encontrado nesses alimentos? É o amido. E o amido justamente vem do ingrediente da farinha de trigo para fazer tanto o pão quanto a torrada, tá bom? E na letra C, o médico recomendou que uma pessoa evitasse alimentos com muito óleo ou gordura. Quais os dois alimentos da tabela que ela deveria evitar? Então, óleo ou gordura, galera, é lipídio, tá bom? São alimentos, os lipídios são óleo ou gordura. É como a gente chama na biologia, tá? Então, quais os dois alimentos que são ricos em lipídios aí? É só a gente ver aí, a gente vai encontrar o presunto, tem um valor alto de lipídios, e também o amendoim. Então, presunto e amendoim são os dois alimentos aí que esse paciente não deve comer, já que o médico disse que ele tem que ficar distante de óleo e gordura. Quarta questão, construa um gráfico com os dados fornecidos nos itens a seguir. Indique se a reação é endotérmica ou exotérmica. Calcule o ΔH da reação. Então vamos ver aí. Letra A tem entalpia dos reagentes mais 10 kcal, entalpia dos produtos mais 25 kcal. Então, lembrando que a variação de entalpia eu calculo como entalpia final menos inicial. Numa reação química, quem é o final e quem é o inicial? O final são os produtos e o início são os reagentes, né? Então eu posso dizer que minha variação de entalpia numa reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, calculando esse ΔH, certo? Eu vou ter que ΔH vai ser igual. Qual é o valor da entalpia do produto aí? De mais 25 kcal. Menos, qual é o valor agora? Mais 10. Então, é só fazer a matemática, né? Menos com mais dá menos. Então, ΔH vai ser igual a 25 menos 10. 25 menos 10, a gente calcula bem simples, dá 15 quilocalorias positivas. Então, se deu um valor de ΔH positivo, essa reação ela é endotérmica. Vamos para a letra B agora, fazendo o mesmo procedimento. Entalpia dos reagentes é mais 80 quilocalorias e entalpia dos produtos é mais 15 quilocalorias. Então, a variação de entalpia é entalpia de produto menos reagente sempre, galera. Sempre vai ser assim, tá? Então, é só pegar agora o valor de entalpia do produto, que é 15 quilocalorias, menos o valor do reagente, que é mais 80. Então, ΔH vai ficar igual 15 menos com mais dá menos, então 15 menos 80. O ΔH é só fazer agora a conta, a subtração, vai dar negativo, né? Porque 80 é maior que 15, então a gente vai ter um valor de ΔH menos 65 quilocalorias. Se deu um ΔH negativo é porque a reação ela é exotérmica. É uma reação que libera calor, libera energia. Na quinta questão, agora nós temos trabalho com gráficos, né? Dados os gráficos abaixo, indica o tipo de reação que eles representam, exotérmica ou endotérmica, e calcule o ΔH em cada caso. Então, no gráfico 1 nós temos esse gráfico e tem em cima aí, ó, 80. Aí o que é esse 80? Reagente. Então, é a entalpia em quilocalorias dos reagentes. Aí nós temos agora 30. 30 o quê? Menos 30, desculpa, produto, né? Então, a entalpia do produto é menos 30. Então, a gente vai aplicar o valor de ΔH para calcular. Então, ΔH é igual, entalpia do produto menos reagente, ΔH é igual, menos 30 menos mais 80, que é o valor dos reagentes. Então, menos com menos a gente vai fazer aí, vai dar mais, né? Vai dar menos. Então, ΔH vai ser igual, menos 30 e menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 30 menos 80. Agora, menos 30 menos 80, a gente soma e conserva o sinal. Então, ΔH vai dar igual a menos 110 quilocalorias. Então, se a variação deu negativa, é porque a reação é exotérmica, ela perdeu o calor. Prova disso, a setinha mostrando aí. Se ele começou a reação, né? Começa sempre pelos reagentes. Começou com 80 quilocalorias
e termina sempre nos produtos, terminou com menos 30, é porque houve uma perda de energia. Então, por isso que essa reação é exotérmica. E a variação de entalpia foi de menos 110 quilocalorias. Vamos fazer a mesma coisa agora para o gráfico 2. Entalpia vai ser entalpia de produtos menos reagente. Então, nós temos aí os reagentes é 20 e os produtos é 70. Então, vai ser 70 menos 20, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 70 menos mais 20. Então, vai ficar mais 70 menos com mais vai dar menos. Então, vai ficar mais 70 menos 20. Mais 70 menos 20 a gente diminui e conserva o sinal do maior, que é positivo. Então vai ficar mais 50 quilocalorias. Se deu um valor positivo é porque a reação é endotérmica. A gente pode observar isso no gráfico, né? Iniciou em 20, que são os reagentes, e terminou em 70, que são os produtos. Por isso que houve então um aumento da energia, ou seja, uma absorção de energia na reação, e por isso que ela é endotérmica. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nossa atividade, nós temos aí a sexta questão. Na transformação alotrópica, que ocorre no aparelho comercial conhecido como ozonizador, tem-se. Então tem essa reação química aí. 3O2 gasoso se transforma em 2O3 gasoso e o ΔH é mais 68 quilocalorias. Tal reação é endotérmica ou exotérmica? Então, para a gente saber se ela é endotérmica ou exotérmica, basta olhar a variação de entalpia, o ΔH. Se ele tem uma variação positiva, então é porque essa reação ela é endotérmica, precisa receber calor para acontecer. Variação endotérmica. Beleza, a primeira pergunta está respondida. Agora vem, qual é a quantidade de calor envolvida na transformação de 1 grama de O2 em O3, dado a massa molar de O2 igual a 32 gramas por mol. Então é o seguinte, agora a gente vai calcular o valor de energia liberado para cada grama de O2. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a minha relação que está estabelecida na equação e o valor de energia que ele está fornecido. Então vamos lá. Primeira coisa é calcular a massa de O2, tá certo? Veja que a questão me disse que a massa molar de O2 é 32 gramas por mol. Só que lá na equação, eu até marquei para vocês, tem 3 O2, não é só um O2, tem 3. Então vou multiplicar esses 32 gramas por 3. Então vou ter 3 vezes 32, que dá 96 gramas de O2. Então essas 96 gramas é que precisam de 68 quilocalorias. Agora a gente vai saber de 1 grama qual é a energia, tá bom? Então vamos calcular a energia agora. 96 gramas, certo? Ele absorve 68 quilocalorias para produzir O3. Aí agora vamos. 1 grama vai ser quanto? Certo? Então a gente vai fazer a regrinha de 3, multiplicando. 96 vezes x, 96x. 1 vezes 68, 68. Passa 96 agora para dividir. A gente vai ter 68 dividido por 96. Resolvendo a matemática, nós temos 0,71 quilocalorias por grama de O2, tá bom? Então, bem fácil e simples de a gente fazer o cálculo. Tá ok, galera? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula e fiquem atentos às nossas atividades. Valeu, um abraço.